A Libertadores de 1964 foi a primeira edição que contou com todos os filiados da Conmebol, tendo pela primeira vez 11 clubes participantes. Isso porque a Venezuela contou com a inscrição de seu campeão do ano anterior, o Deportivo Itália. Como dessa vez havia um número ímpar de participantes, foi realizada uma rodada classificatória, comparável ao que seria nos dias de hoje a pré-Libertadores. Nesse confronto, o Deportivo Itália contra o Bahia, vice-campeão brasileiro no ano anterior. O Brasil passava por uma crise política e institucional grande, de modo que dias antes do primeiro confronto ocorre um golpe de Estado, fazendo com que a diretoria do Bahia opte por jogar as duas partidas em solo venezuelano. Empate na primeira partida sem gols e vitória do Deportivo Itália por 2-1 na segunda partida, eliminando o time brasileiro e ingressando o time venezuelano na fase de grupos. Muitas polêmicas aconteceram nessa edição da Libertadores. No grupo 1, o Nacional do Uruguai classificou-se em primeiro, com 3 vitórias e um empate, deixando para trás Cerro Porteño e o Aurora da Bolívia. No grupo 2, o Alianza Lima foi obrigado a disputar seus jogos fora de casa, por conta da tragédia no dia 24/5, onde mais de 300 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas durante um jogo do Pré-Olímpico de Lima, interditando o estádio. A situação tensa na cidade fez com que o governo decretasse lei marcial. Na última rodada, o Milionários foi declarado derrotado por WO, por divergências com a Conmebol. Dessa forma, o Independiente classificou em primeiro no grupo. No grupo 3, o Colo-Colo classificou com 3 vitórias e uma derrota, eliminando em seu grupo o Barcelona de Guayaquil e o Deportivo Itália. No regulamento da época, o campeão do ano anterior entrava direto nas finais, no caso, o Santos. O time argentino derrotou o Santos nos 2 confrontos, sendo o primeiro no Maracanã pelo placar de 3-2 e vitória em Avejaneda por 2-1. E mais polêmica. Em 2014, a TV argentina trouxe à tona gravações telefônicas do representante argentino do Comitê de Arbitragem da Conmebol, Abel Gnecco, e o ex-presidente da Federação Argentina, Julio Grondona. Na época, o Santos jogou sem suas maiores estrelas, Pelé, Coutinho, Mengalvio e Mauro. Nas escutas telefônicas, Grondona dá a entender que houve uma conspiração para eliminar o time brasileiro. No áudio, Grondona afirma, abre aspas, em 64, quando jogamos contra o Santos, ganhei o árbitro Leo Horn, que era holandês, com os 2 bandeiras. O árbitro holandês era um dos mais famosos do mundo. No entanto, ele não apitou nenhum dos 2 jogos contra o Santos, e sim o inglês Arthur Holland, sendo que o holandês apitou apenas a primeira partida da final em Montevideo. O ex-atleta do Santos, Lima, chegou a afirmar que a arbitragem foi estranha no jogo do Rio, com lances duvidosos, impedimentos inexistentes contra o Santos. No entanto, o jornal carioca Jornal dos Esportes, no dia seguinte afirmou que a superioridade do time argentino era clara, inclusive tendo um pênalti não marcado. Na época, o Santos protestou contra a Conmebol. Foi o que evidenciou o Pelé em entrevista dias depois do jogo. Quando perguntado se o clube tinha a chance de reconquistar a Libertadores em 65, Pelé afirmou: penso que mesmo que venhamos a ser campeões da Taça Brasil, não disputaremos a Libertadores. Pelo menos acho que esta é a decisão que tomou a diretoria depois de saber das manobras articuladas, segundo me contaram pelo presidente da Conmebol, Raul Colombo, visando prejudicar o time. Falou-se muito em arbitragem tendenciosa e de muita violência por parte dos adversários, com vista grossa do árbitro. Hoje, muito se fala que os times brasileiros não davam importância para a Libertadores nessa época, por esses motivos, e que isso contribuiu para a hegemonia de argentinos e uruguaios durante longo período. O que você acha?
Deixe sua opinião nos comentários. Polêmicas à parte, o Independiente foi à final enfrentar o Nacional do Uruguai, que passou com facilidade pelo Colo-Colo, com 2 goleadas por 4-2. Na primeira partida da final, no Estádio Centenário, o time argentino conseguiu segurar o empate em 0-0, levando a decisão para a Argentina. O Nacional do Uruguai era comandado pelo técnico brasileiro Zezé Moreira. Na segunda e decisiva partida, ainda no primeiro tempo, Mário Rodrigues anotou o gol que consagrou o Independiente campeão da Libertadores pela primeira vez. Aliás, a primeira de muitas. Mário Rodrigues, do Independiente, e Celino Moras, do Cerro Porteño, foram os artilheiros dessa edição com 6 gols.